Olá, poderosa! Seja bem-vinda novamente ao meu canal. E eu me dei conta de que eu nunca vim aqui contar a minha história pra vocês. E eu acho que nem nas redes sociais eu nunca fiz nenhum vídeo assim contando a minha história. E eu resolvi gravar esse vídeo falando um pouquinho da minha trajetória, como que foi esse meu processo de engordar, de ganho de peso, como foi esse meu processo de iniciar como criadora de conteúdo, como influenciadora e como tá sendo o meu processo agora de perda de peso, que eu tô fazendo tratamento para perda de peso. Então eu quero compartilhar tudo aqui com vocês. E eu me chamo Lídia Cardoso, meu Instagram é @LídiaCardosoFer, não esquece de me seguir por lá. Sou consultora de imagem e estilo e crio conteúdo aqui para te ajudar a se sentir mais linda e confiante através da moda, porque a moda é para todos, independente do corpo que você tem, independente do tamanho que você veste, você pode sim ficar linda, maravilhosa e se vestir cada vez melhor. Bom, gente, enquanto eu vou me maquiando aqui, então eu vou contando para vocês um pouquinho da minha história. E a minha make é aquele make básica que vocês me veem em todos os vídeos, que vocês me veem lá nos stories todos os dias. E é isso, enquanto eu vou maquiando aqui, eu vou contando tudo pra vocês, tá? Vou mostrando os produtinhos também. Eu uso a base da Payot, tá? A minha base da Payot é a cor número 2. Era aquela base que era boca rosa antigamente, né? E agora é a base da Payot. Então deixa eu começar contando pra vocês como que foi esse meu processo de ganho de peso. Quando foi mais ou menos em 2019, deixa eu voltar um pouquinho antes, né? Na verdade eu sou do Rio de Janeiro, hoje eu moro em São Paulo. E foi em 2016 que eu vim aqui para São Paulo com meu esposo foi transferido no trabalho, enfim. Aí aqui a gente começou a seguir nossa vida, eu comecei a trabalhar também, trabalhava na área financeira, era coordenadora financeira numa empresa. E em 2019 eu percebi que eu tinha alguma coisa errada comigo, sabe? Eu gostava muito do meu trabalho, do que eu fazia, era super tranquilo para mim e em certo momento aquilo começou a se tornar muito pesado, muito pesado. Comecei a ter crises de ansiedade e assim, só de ir pro trabalho, gente, já me dava crise de ansiedade, só de pensar em ir pro trabalho eu já me sentia mal. E aí eu percebi que eu tava entrando num quadro de burnout. E aí eu procurei terapia, né? Fui procurar ajuda profissional. Fiz terapia por bastante tempo, por 2 anos. E eu procurei a terapia realmente por isso, por conta desse burnout. E aí o que que aconteceu, gente? Nesse processo de terapia, a gente acaba tratando outras coisas. E nesse processo de terapia, eu comecei a falar essa minha questão do corpo, porque eu sempre tive problemas com o meu corpo, de aceitação da minha imagem. E isso muito antes de engordar, tá, gente? Sempre foi assim. Quando eu era magra, sempre fui muito magra, eu não gostava de usar biquíni, eu sempre usava um short, porque eu achava que meu corpo era feio. Então, desde adolescente, sempre tive problemas, assim, com a minha imagem mesmo, sabe? De não aceitar bem o meu corpo, de não achar que tava bom o suficiente. Então, era o tempo todo fazendo procedimento estético. Cheguei a tomar remédio para emagrecer várias vezes, mesmo pesando 60 quilos, eu tomava remédio porque eu queria ficar cada vez mais magra e entrava numa paranoia, treinava na academia, fazia atividade, fazia um monte de coisa porque eu nunca estava satisfeita com o meu corpo, com o que eu tinha. Então eu vinha nessa paranoia. E aí, nesse 2019, eu comecei a ganhar peso por conta do burnout. Isso acabou acarretando em mim também numa compulsão alimentar. Na verdade, eu sempre tive a compulsão alimentar, mas era controlado. E como eu tava assim, nesse quadro de burnout, e aí depois eu comecei a entrar também no quadro depressivo, isso só foi se agravando. Então, juntou isso tudo, gente. Crises de ansiedade, aí tive esse quadro de depressão em 2019 com burnout. Aí comecei a sofrer de compulsão alimentar e tudo isso foi somando pro meu ganho de peso. Então, eu comecei a ganhar peso, e é uma coisa que você quase não vai percebendo, assim, você não vai se dando conta. Você tá engordando, você não tá se dando conta. E eu sempre fui uma pessoa que eu confesso pra vocês que eu tinha muito preconceito. Quando eu vi uma pessoa assim acima do peso, eu sempre pensava assim: ah, a pessoa não se cuida, a pessoa é relaxada, sabe aquela coisa assim que a gente sempre tem de sempre julgar o outro, de achar que é muito simples. Então, antes de eu ganhar peso, eu achava que era muito simples perder peso. Eu achava que era só a pessoa querer. Aí depois eu fui entender que na verdade existe muita coisa por trás disso. No meu caso, foram os problemas de doenças mentais, né? E foi tudo que foi se somando. Eu tive burnout, aí entrei num quadro de depressão, tinha ansiedade e a compulsão alimentar. E aí eu vim fazendo terapia, tentando controlar isso através de terapia, gente. Esses anos todos, sinceramente, me ajudou muito. E principalmente a questão da autoaceitação. Por quê? É o que eu falo, gente. As pessoas falam: ah, você falar de se autoaceitar é romantizar a obesidade. Não, gente, porque eu não me aceitava quando eu era magra. Então a autoaceitação, o processo de
autoaceitação, de autoamor, ele não tem nada a ver com o peso que a gente tem. Ele tem a ver com a forma como a gente se relaciona com o nosso corpo. Enfim, aí eu fui na terapia pra tratar essa questão do burnout, do trabalho, da depressão, enfim. E aí a gente começou a falar muito sobre essa questão do corpo. E eu lembro que nas primeiras sessões que eu fui falar sobre isso, eu chorava todas as vezes que eu falava sobre a questão do meu corpo, sobre a forma que eu lidava com o meu corpo. Eu chorava todas as vezes, porque assim, era uma coisa muito delicada e eu acho que era uma coisa que eu nunca tinha conversado com ninguém, que eu nunca tinha exposto isso pra ninguém. E ali na terapia foi um momento que eu consegui colocar isso pra fora. Então acho que fica a minha dica número 1. Se você tem algum problema relacionado à sua autoaceitação, à sua imagem, tente externalizar isso. Tanto com uma terapia que você possa fazer, algumas pessoas não têm como fazer uma terapia, mas tente procurar uma pessoa de confiança, mais próxima, uma amiga, que você possa se abrir e falar sobre isso. Falar sobre isso foi muito libertador. Então, o meu processo de libertação foi falar. Então, na terapia, eu comecei a falar sobre isso. A gente começou a pegar fotos de mulheres gordas e uma das minhas referências era a Ju Romano. Eu olhava aquela mulher e falava assim, nossa, ela é linda. Ela é uma mulher gorda, se veste super bem, é super linda, tem um estilo próprio, assim, incrível, um estilo criativo, e eu super admirava ela, mas quando eu olhava pra mim, eu não conseguia enxergar aquilo em mim. Eu me enxergava horrível, eu me enxergava uma mulher horrorosa, que eu não tinha estilo, que eu não conseguia me arrumar, que isso nunca ia ser pra mim, sabe? Que eu via no outro. Uma pausa rapidinha, gente, ó, vou usar esse trio aqui, ele é lá da Thalia Makeup. A maioria das coisinhas que eu tô usando, ó, essa esponjinha é de lá, esse aqui é de lá, o próprio pó mesmo, translúcido que eu uso, que é da Playboy, é de lá, Rimmel é de lá. Então tem várias coisinhas, tem cupom meu que eu vou deixar aqui pra vocês também lá na descrição. Então vai lá, Thalia Makeup. São maquiagens de ótima qualidade, maquiagens nacionais que você consegue fazer várias produções e que tem um preço super acessível, vale muito a pena. E aí que eu tava falando aqui com vocês. E aí o que a gente começou a ver? A tentar enxergar em mim o que eu via nos outros. Então se eu conseguir enxergar naquela mulher bonita, uma mulher que se vestia bem, uma mulher que era segura de si, aquilo também era possível pra mim. Então foi um trabalho assim de olhar pra mim como uma mulher bonita, como uma mulher que também podia se vestir bem, como uma mulher que também ficaria linda se arrumando e se vestindo daquela forma. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. Então todos os dias me olhar no espelho e me olhar com mais carinho e me tratar com mais carinho. Ah, mas isso aí não fica bom, quem é gorda não fica bom. Hoje mesmo eu li um comentário que dizia assim, ah, não adianta comparar porque gorda não fica nada bom, eu era magra, agora eu tô gorda e nada veste bem quem tá gorda. Gente, esse é o pensamento de quem nunca vai conseguir ter uma boa autoestima. E outro ponto também, né, gente? As pessoas falam assim, ah, quando eu era magra, eu vestia bem. Gente, se bobear, quando a pessoa era magra, ela também tava se achando feia, também tava se achando gorda. Porque isso é um processo de dentro pra fora. Não tem a ver com o nosso corpo. Que é o que eu falei pra vocês no começo mesmo. Quando eu era muito magra, eu me sentia gorda, eu me sentia feia. E aí, nesse processo de autoaceitação, ali em 2019, na terapia, onde eu comecei a me autoconhecer, a olhar pra mim com mais carinho, externalizar esse meu sentimento que eu tinha em relação ao meu corpo. Aquilo ali foi tão libertador, gente, tão libertador pra mim, vocês não têm noção do quanto é libertador. Você se libertar dessa coisa do padrão, de você ter que seguir um padrão, de você ter que se odiar porque você tá acima do peso. E eu queria que todo mundo experimentasse essa sensação. Eu saí ali da terapia e falei assim, cara, todas as mulheres têm que ter esse sentimento que eu tô tendo aqui agora, sabe? De olhar pra si e conseguir se amar, independente do corpo que tenha, se tá magra, se tá gorda, se tá sarada. Independente, a gente tem que olhar pra gente com carinho e se amar. E aí foi onde eu tava já com burnout, já insatisfeita com a empresa. E aí eu falei, então vou sair do meu trabalho e vou abrir uma loja de moda feminina. Porque assim eu vou ter contato direto com mulheres e vou conseguir ali passar um pouco mais assim da minha experiência, falar um pouco mais sobre isso com essas mulheres. E aí eu abri a minha loja ali em 2020. Confesso assim que eu tinha expectativa de fazer isso com a loja, gente, mas quando a gente tem um negócio próprio é tão corrido que a gente mal tem tempo para poder criar conteúdo nesse tipo assim. Mas era o meu sonho poder impactar a vida de mulheres dessa forma, sabe? De fazer com que elas enxergassem essa libertação da mesma forma que eu tive. No final de 2024 eu tinha criado um conteúdo para minha loja. Sempre criava conteúdo e tal de vídeo. E eu falei, vou postar ali no TikTok pra ver no que dá e tal. Postei lá, mas zero expectativa, porque eu postava e tipo tinha 100 visualizações. E aí esse vídeo
viralizou e teve assim milhões de visualizações. E meu perfil do TikTok começou a crescer assim absurdamente. E aí eu falei, cara, isso aqui vai dar certo. E aí comecei a gravar conteúdo, fui migrando para outras redes, aí comecei a trabalhar também no Instagram, aí comecei no YouTube, comecei no Quai também, que depois comecei no Facebook, e aí fui expandindo assim para todas as redes, né? E essa minha história como influenciadora começou assim, foi muito despretensiosa, na verdade, para poder me tornar uma influenciadora, apesar de ter o sonho de conseguir alcançar mulheres e fazer essa questão, trabalhar essa questão da autoestima, não foi intencional. E aí eu comecei a gravar e desde agosto de 2024 eu comecei a trabalhar como influenciadora também, a criar conteúdo. E nesse mesmo período, ali em agosto mesmo de 2024, eu tinha procurado um médico, né, que eu tava pretendendo engravidar ali, e aí ele falou que eu precisava perder peso, poder ter uma gravidez mais tranquila e tal, enfim. Aí eu fui procurar uma endócrino, uma doutora muito boa que me atendeu, e assim, o que que ela notou? Que o meu problema não era emagrecer, o meu problema eram as crises de ansiedade que eu tinha, e o meu problema também era a compulsão alimentar, que eu perdi o controle. Gente, só quem tem compulsão alimentar sabe. Às vezes as pessoas de fora acham que é besteira, acham que a pessoa que tá querendo comer besteira e eu tenho uma compulsão assim por doce que é surreal. É uma coisa louca assim, que você não consegue ter controle, que se deixar você pega um açúcar ali, mistura com água e bebe só pra ter alguma coisa doce ali naquele momento. Então a compulsão é uma doença, é uma coisa muito séria e precisa ser tratada. E aí eu comecei a fazer esse tratamento, na verdade, tratamento para ansiedade e para compulsão alimentar. Na verdade, a gente identificou que o que eu precisava mais era desse tratamento do que algum remédio realmente emagrecedor, enfim. E aí eu comecei a passar por esse processo de perda de peso. Então, desde de agosto para cá, eu perdi mais ou menos uns 10 quilos já. E associado ao tratamento da ansiedade e da compulsão, também eu comecei a praticar musculação. Na verdade, eu já estava indo para academia, já estava praticando musculação. Continuei, né, praticando musculação, que ajuda bastante na perda de peso. A gente pensa que não, mas a musculação é uma das coisas que mais ajuda a perder peso. E aí continuei ali na musculação e comecei a perder bastante peso. Aí no final do ano eu comecei a estudar e acabei parando de treinar, porque realmente eu não estava com tempo de ir pra academia. Aí começo do ano agora eu voltei, e além de ter parado da academia, gente, eu sou meio doida. E eu parei de tomar os remédios por conta própria. Os remédios ansiolíticos são remédios controlados que não podem, né? E eu parei de tomar por conta própria. Graças a Deus eu não ganhei peso de volta, como era uma coisa assim, que é o que eu falo. Eu prefiro fazer assim, de forma natural, porque eu acho que não tem esse efeito rebote, tanto que eu não ganhei de volta tudo que eu perdi. E cuidar da alimentação, né, gente? A gente precisa tentar ter uma alimentação mais saudável. Não adianta tomar os remédios direitinho, fazer exercício, se também a alimentação for muito ruim, porque também não vai ter resultado nenhum. Eu continuo nessa luta desse processo de perda de peso, que a gente sabe que não é fácil. Como eu falei, eu julgava muitas pessoas, falava assim, ai, tá gorda porque é relaxada, porque não se cuida, porque não faz um exercício. Gente, não é. Só quem passa pela obesidade vai entender de fato o que acontece, porque não é simples, não é fácil, não julgue quem tá acima do peso. E o meu propósito aqui na internet é tentar, porque, gente, eu sei o quanto é difícil fazer vocês enxergarem que é possível sim vocês se amarem, independente do corpo que vocês tenham. E, gente, entendam, quando eu falo independente do corpo que vocês tenham, é realmente independente do corpo que vocês tenham. Não tô dizendo que você tem que continuar com o corpo que você tem. O que eu tô dizendo pra você é que se você estiver gorda, se você estiver magra, independente, você tem que se amar. Quando eu faço meus vídeos mostrando, tipo, um corpo gordo, um corpo magro, que é o meu corpo, no caso, é um corpo gordo, não é uma comparação, é pra mostrar que dá pra gente ser feliz, dá pra gente se vestir bem, independente do corpo que a gente tenha. Então é isso que eu quero que vocês internalizem, que vocês entendam. Me entristece quando eu leio os comentários, e são muitos dizendo que nada fica bom em mim porque eu sou gorda, nada fica bom no meu corpo porque eu tô acima do peso, que nada fique igual. Realmente não vai ficar igual. O seu corpo mudou, você precisa mudar a forma de se vestir, você precisa mudar as
modelagens que você usa, você precisa pesquisar, estudar, você precisa abrir a sua cabeça para coisas novas. Se você continuar fazendo da mesma forma, realmente você não vai ter resultado, você não vai conseguir se vestir bem se você estiver usando as mesmas roupas que você usava com 60 quilos. Eu tinha 60 quilos, se eu quiser usar as mesmas modelagens que eu usava com 60 quilos, agora com 90, não vai servir, vai ficar horrível. Então eu mudei completamente meu estilo, mudei completamente o tipo de roupa que eu uso para poder me adequar ao meu novo corpo. E eu espero que você saia desse vídeo me conhecendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais da minha história, mas que você leve lições desse vídeo, principalmente em relação à autoaceitação, ao auto-amor e a olhar para si com mais carinho, que eu sei que é bem difícil quando a gente tá acima do peso, a gente se aceitar nessa nossa nova realidade. Meio que finalizada, e eu espero que você tenha gostado desse tempinho aí da gente ter esse bate-papo, de conhecer um pouquinho mais de mim, da minha história, e eu espero você no próximo vídeo. Beijos!